verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo e você está no canal Expondo as Escrituras. Estamos aqui com a leitura desse livro maravilhoso, poderoso do pastor Paul Walsh, fazendo um podcast para vocês. E o nome do livro é O Verdadeiro Evangelho. É muito bom que você esteja acompanhando esta série. Você é o nosso convidado mais que especial. Aproveitando, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, eu peço carinhosamente que você deixe aí o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Isso irá nos ajudar bastante a trazer bons conteúdos teológicos, cristocêntricos e expositivos aqui para o nosso canal. Muito bom ter você aqui. E hoje nós iremos fazer a leitura de mais um tema desse livro poderoso, O Verdadeiro Evangelho. No tema que nós estudamos, o tema anterior, foi o maior problema das Escrituras. Vimos aí que o autor ele deixou um dilema, né? Como pode Deus, sendo um justo juiz, livrar ali o pecador, alguém que é mau, e ao mesmo tempo ele não ser alguém que seja abominável ou alguém injusto. Então o autor deixou esse dilema para responder agora, no capítulo 5, que tem o título Deus o fez pecado por nós. Então, seja onde você estiver, se acomode aí em seu local e vamos ouvir aí um ótimo podcast desse maravilhoso livro, O Verdadeiro Evangelho. A resposta para o nosso grande dilema do capítulo anterior é encontrada nestas únicas palavras: propiciação. Romanos 3, verso 25. Agora, além dos nomes de Deus, eu lhe afirmaria que essa é a palavra mais importante de toda a Escritura. Ainda assim, se eu distribuísse pedaços de papel entre os membros das igrejas deste país e pedisse a cada um deles que definissem para mim a palavra propiciação, a maioria das pessoas não seria capaz de fazê-lo. Veja, o fato é que nós não somos endurecidos em relação ao Evangelho. Nós somos ignorantes a respeito deles. Essa é a palavra mais importante da Bíblia. Mesmo assim, a maioria das pessoas não sabem disso. O conceito mais importante em toda a Escritura é como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar os pecadores. Ainda assim, isso é algo sobre o que poucos sequer ouviram falar. Nosso texto principal diz: a quem Deus propôs como propiciação. Deus expôs Cristo publicamente para aniquilar o pecado. Falando sobre a cruz, Martin Luther Jones diz que Deus emplacou o seu filho. Essa é uma palavra interessante. Deus fez Jesus tornar-se uma espécie de placa, um sinal para todos os que passam pela estrada no local mais visível em que poderia estar. Quando você vai a Missouri, você vê outdoor por toda parte, de tal modo que não consegue sequer contemplar a natureza por causa das tantas placas que existem por lá naquela região. Existem anúncios emplacados por todo lugar para onde você quer que olhe. Do mesmo modo, Deus emplacou o seu Filho no centro do mundo, na cidade religiosa mais importante da face da terra. Lá, à vista de todos, uma cruz foi levantada e o seu filho foi pregado lá naquele lugar. Agora, por que Deus expôs seu filho publicamente?
O ponto é que Deus estava fazendo bem mais do que apenas salvando o homem naquele madeiro. Uma questão que precisa ser respondida é: o que é propiciação? Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte do culpado, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justificação que demanda a sua morte seja saciada, e sua ira e santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. E esse sacrifício foi o próprio Cristo que realizou, que satisfez a vontade do Pai. Agora vamos falar sobre a morte de Cristo por um momento. Nós sabemos que aquele que deveria morrer no madeiro haveria de ser um homem, pois o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados, segundo Hebreus 10, verso 4. Foi Adão que pecou, foi a raça de Adão que caiu. Logo, é um filho de Adão que deve morrer no lugar do culpado. Porém, aquele que deve morrer naquele madeiro haveria de ser mais que um homem. Ele deve igualmente ser Deus. Por que aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus? Primeiramente, há esta pequena frase do livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, verso 9. Isaías é bem mais claro ao nos mostrar que Deus não divide seu título de Salvador com ninguém. Isaías 42, verso 8. É por isso que a doutrina das testemunhas de Jeová é uma abominação, porque eles dizem que Deus fez uma criatura inocente para descer e salvar os homens, colocando assim Cristo como uma criatura, a fim de remover o pecado. Ora, se esse fosse o caso, então fora uma criatura que nos salvaria. Mas o que você precisa entender é que Cristo não era uma criatura, mas ele era o Criador, o nosso Criador, o eterno Filho de Deus que desceu do céu, não julgando como usurpação o ser igual a Deus. Ele não deixou de lado sua divindade. Ele não deixou de lado a glória e os privilégios de sua divindade. Ele não se tornou algo menor que Deus, mas ele se tornou algo que Deus nunca foi. Ele trouxe sobre si a natureza humana. Ele tomou para si a carne e tornou-se homem. Ele foi para aquele madeiro como o Deus homem. Morreu naquele madeiro como o Deus homem e ressuscitou dentre os mortos como o Deus homem. E aquele a quem nós chamamos de Salvador não é somente homem, mas ele é Deus também, de modo que as palavras de Jonas permanecem intactas. Ao Senhor pertence a salvação. Por que aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus? Bom, em segundo lugar, porque aquele que iria ao madeiro precisava entregar a sua própria vida. Ora, você diz, um homem pode fazer isso, mas não pode. Um anjo pode fazer isso, mas não pode. Por quê? Imaginemos que você precisa de um carro e eu estou dirigindo um carro que eu peguei emprestado do pastor. Quando percebo a sua necessidade, eu dou a você o carro do pastor. Ora, eu não estou lhe dando o meu carro, eu estou dando algo emprestado de outro. De onde a vida de um homem vem? Ora, vem de Deus. Os anjos possuem vida inerente a eles próprios? É lógico que não. Mas Jesus disse, eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. João 10, verso 18. Aquele que morreria no madeiro deveria entregar a sua vida, não uma vida emprestada do outro. Você entende? Porque aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus, então. Em terceiro lugar, porque ninguém além dele poderia suportar tão santa ira e ao mesmo tempo ressuscitar. Um homem não poderia ressuscitar.
As montanhas se derretem diante da ira de Deus. Os rios secam diante da ira de Deus. Nações são destruídas diante da ira de Deus. E um dia, todo o universo será dissolvido em fogo pela ira de Deus. Quem, a não ser o próprio Deus, pode suportar tamanha ira e ao mesmo tempo ressuscitar? Como dizem os puritanos, ninguém além de Deus poderia permanecer diante de tamanha ira. Para que você pudesse ser salvo, alguém teve que receber a ira divina no seu lugar, e foi o próprio Deus quem o fez. Ao Senhor pertence a salvação. Esse texto de Jonas, ele deveria ecoar na mente dos pecadores. Por que aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus? Bom, eu estava ministrando em uma universidade alguns anos atrás. E após minha pregação, uma sessão de perguntas e respostas foi iniciada. Um estudante se levantou, parecendo bastante nervoso ali, e disse: "Eu tenho um problema para você, pregador." Ora, como pode um homem sofrer por algumas poucas horas naquele madeiro e pagar os pecados de uma multidão de homens e salvá-los de um eterno sofrimento no inferno? Isso não seria certo? Então, silenciosamente, eu comecei a chorar. E eu disse a esse jovem: "Jovem, muito obrigado por fazer essa pergunta, porque a resposta a ela é uma das minhas favoritas. Aquele homem sofreu por poucas horas, como você falou, naquele madeiro, e salvou uma multidão de homens de uma eternidade no inferno unicamente porque aquele único homem era mais digno do que todos os outros colocados juntos ali. Ele mesmo, sozinho, valia mais do que todos os homens juntos. E é por isso que o sofrimento dele foi suficientemente para comprar todos os outros. Nós não precisávamos do sacrifício de um bom homem, nem de um rei, nem de um homem perfeito, nem mesmo de um anjo, nem de um arcanjo. Nós precisávamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso para pagar a punição infinita que merecíamos devido à nossa culpa ser infinita. Quando os teólogos falam sobre o perfeito sacrifício de Cristo, eles não dizem apenas que ele era sem pecado, mas eles também falam do valor infinito da vida que foi entregue como oferta. Se você pegar uma balança cósmica gigante e colocar de lado tudo o que você puder achar, estrelas, galáxias, sol, luas, planetas, montanhas, traças, homens, animais, areias, rochas, tudo que você puder encontrar em toda a criação e colocar Jesus do outro lado, Cristo certamente ultrapassa todos eles. Esse é o valor infinito. Ele é Deus. Sua dignidade não pode ser medida, nem pode ser esvaziada ou comparada a qualquer outra coisa. Você consegue ver a preciosidade de Cristo? O quão tamanho, precioso, magnífico ele é? Alguém que fosse um homem tinha que morrer ali. Alguém que fosse Deus tinha que morrer ali. E Cristo cumpriu essas duas exigências. Vamos observar sua morte por um momento. O texto diz que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Cristo tinha que morrer. Não apenas desfalecer, não apenas sofrer, não apenas dormir. Ele tinha que entregar a sua vida. Ele tinha que morrer. Mas como? Eu estava na Europa há alguns anos ensinando alguns missionários ciganos em um seminário alemão. Depois das sessões de ensino, eu fiquei cansado e fui até uma biblioteca a fim de encontrar um bom livro para ler. Todos eles estavam em alemão e eu não conseguia encontrar algum livro em minha própria língua.
até que finalmente achei um livro chamado A Cruz de Cristo. Não o de John Stott, mas outro do qual eu nunca tinha ouvido falar. Então eu abri o livro e comecei a folheá-lo para ver o que o autor estava dizendo. Foi quando eu li o seguinte: quando Jesus Cristo estava naquele madeiro, Deus olhou do céu e viu o sofrimento que fora afligido sobre o seu Filho, sobre o Filho de Deus, pelas mãos dos romanos, de modo que ele contou isso como pagamento pelos nossos pecados. Ora, isso é uma heresia sem tamanho. No entanto, se você escutar a maioria das pregações atuais de hoje em dia, isso é tudo que você sempre irá ouvir. Quando foi lançado o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, um pregador famoso foi convidado a participar de um programa em certa rádio. Nesse dia eu estava trabalhando na fazenda quando o programa começou. Eu aumentei o volume do rádio e me sentei no caminhão para ouvir. Ele disse o seguinte: devido a toda essa controvérsia sobre a Paixão de Cristo e o filme que foi lançado, eu senti que seria bom separar este tempo de ensino que tenho com vocês na rádio para explicar a vocês o verdadeiro significado da cruz. Nossa, eu pensei, louvado seja o nome de Deus. Então, ele passou meia hora falando sobre tudo o que os romanos fizeram com Jesus. E disse que por causa disso, daquilo, dos nossos pecados que foram pagos, ele falou sobre os espancamentos, a coroa de espinhos, os chicotes, o madeiro, o ser derrubado, os pregos, a coroa, o manto, a lança. Ele falou sobre quase tudo que os romanos fizeram para com a pessoa de Cristo. Porém, ele esqueceu o principal. Eu não quero diminuir nada dos sofrimentos físicos de Cristo, mas o homem perdeu completamente o evangelho, o foco do evangelho ali naquela rádio. Se você é salvo, você não é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro, nada disso. Nem porque os judeus o chicotearam ou porque espancaram Jesus violentamente. Se você é salvo, isso se deve ao fato de que, quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados e o seu próprio Pai o esmagou como um sacrifício vivo. Isaías 53, verso 10. Nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com o seu Filho. E o que Deus fez com o seu Filho foi uma tortura. Pense nisso por um momento. Jesus está no madeiro e ele clama: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Eu vejo tantos pregadores dizendo: Deus Pai olhou para seu Filho e ao ver todas aquelas feridas e sofrimentos, ele deu as costas para Jesus, pois não aguentava ver o sofrimento dele ali. Não, isso não passa de uma mentira romântica. Não foi isso o que Jesus disse. O próprio Jesus testifica que o Pai o havia desamparado completamente por causa do pecado que estava impulsionado sobre si. Ele estava carregando o meu e o seu pecado. Ele se tornou o bode expiatório. Ele se tornou o verme que Isaías fala. Ele se tornou a serpente levantada no deserto, lá em Moisés. Veja o que o Salmo 22 diz sobre isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Nos primeiros versos, ele grita a Deus, e sua queixa é: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele argumenta: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamam e se lavaram, confiaram em ti e não foram confundidos.
O argumento dele é este: Pai, nunca houve um momento na história do povo da aliança de Israel no qual os homens clamaram a ti e tu os desamparastes. Mas aqui estou eu, pendurado neste madeiro, o teu único filho, o Messias. Por que me desamparastes? Era isso que ele estava dizendo. E a resposta à sua própria pergunta vem do contraste entre os versículos 3 e 6. Tu és santo, mas eu sou verme. Pai, passa de mim este cálice. Gotas de sangue e suor vindo de sua testa. Pai, passa de mim este cálice. Esses pregadores, meus irmãos, eles dizem: Jesus não queria ir para a cruz romana. Isso é uma mentira das grandes. Jesus estava com medo do diabo. Meus irmãos, isso é uma blasfêmia muito grande. Jesus temia aquele chicote romano. Ele não queria ir para lá. Eu digo, que absurdo. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Depois da morte e ressurreição de Cristo, estima-se que 50 milhões de homens e mulheres e crianças morreram como mártires por sua profissão de fé em Cristo Jesus, certo? Na igreja primitiva, nos tempos dos puritanos e da Reforma, muitos dos seguidores de Jesus também foram crucificados. Alguns foram não apenas crucificados, mas de cabeça para baixo. Outros eram golpeados, outros chicoteados, outros foram queimados, iluminados nas ruas romanas, arrastados pelas ruas romanas. Todavia, muitos desses seguidores de Jesus, prestes a serem martirizados, cantavam hinos cheios de alegrias. Você realmente acredita que o capitão de nossa salvação estava em um jardim, acorcovado por causa de uma cruz, com medo dos soldados romanos? É lógico que não. Você pensa que o capitão da nossa salvação seja tão fraco assim para ter medo de homens? Pense, homens, Jesus não estava com medo de uma cruz, de um prego, de uma lança ou de outra coroa de espinhos. O que Cristo estava temendo era com o cálice da ira de Deus. O que havia no cálice? Eu nunca esquecerei do dia em que preguei em uma escola teologicamente reformada, há muitos anos atrás. Eu fui lá e disse: bom, vocês me chamaram aqui para pregar. Estou aqui. E me informaram que o auditório para o qual eu iria pregar, para as pessoas que vão desde o jardim da infância até o ensino médio. E eu fiquei um tanto assustado. Bom, eu vou ensinar sobre a propiciação. É uma faixa etária muito larga, não acha? Eles disseram. Então eu subi lá para pregar e enquanto eu estava pregando, eu parei e disse: o que havia no cálice? O que era aquilo que fez Cristo tremer? Eu nunca me esquecerei daquela menininha de 8 anos de idade que ergueu a mão, levantou-se, ficou do lado da carteira e disse: Senhor Paul Walsh, a ira de Deus estava naquele cálice. Sim, estava no cálice. O ódio feroz de Deus contra tudo o que é mal estava no cálice que Cristo iria beber. E aí muitas pessoas acham que Cristo estava com medo de uma mísera cruz de madeira. Todo homem está sob a feroz e justa ira de Deus por causa de sua perversidade. E alguém tinha que beber, meus irmãos, esta ira, este cálice. Jesus Cristo, naquele madeiro, suportou a culpa de seu povo e permaneceu no lugar de julgamento de todos nós. Então todo o ódio, toda a santidade, toda a ira, toda a justiça e todo o julgamento de Deus, como uma luz branca
ofuscante tudo aquilo que veio esmagando a cabeça de seu filho unigênito. Veio diretamente machucando Cristo. Você nunca leu que ao Senhor agradou moê-lo? Isaías 53, verso 10. Imagine por um momento uma represa de 10.000 quilômetros de altura e 10.000 quilômetros de largura. Com você, logo abaixo dessa coisa, a 1 quilômetro de distância da muralha. Então, de repente, em um único segundo, a muralha desaparece e toda a represa, com aquela água, desce esmagando você. Porém, milésimos de segundo antes daquela força esmagadora chegar aos seus pés, o chão se abre e engole toda a água. Assim, também a ira de Deus, destinada às pessoas, foi engolida pelo sacrifício de Cristo, pouco antes de nos atingir, assim como aquela represa. O Filho de Deus, meus irmãos, tomou aquele cálice da mão de seu Pai e bebeu gota a gota, de modo que quando ele gritou, está consumado, ele virou o cálice e nenhuma gota só caiu. Ele havia bebido tudo, meus irmãos. Ele bebeu tudo por nós, porque ao Pai agradou moê-lo. Se eu fosse resumir o que Deus fala no Antigo Testamento sobre o cálice da ira, seria algo mais ou menos assim. Por causa da perversidade e da rebelião das nações, eu os porei diante da força da minha ira. Lhes entregarei meu cálice e os farei beber até que vacilem e morram. Mas aquele madeiro, ou naquele madeiro, foi Cristo quem bebeu esse cálice. Todos nós sabemos que o povo judeu precisava constantemente cumprir vários rituais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Um deles era o de Levítico 16, quando Arão levava 2 bodes à porta da tenda da congregação, e um dos bodes colocava ali a mão sobre ele, transferindo simbolicamente os pecados do povo para a cabeça do animal, findando por sacrificá-lo. Em relação ao outro bode, o mesmo processo era feito, mas ele não era morto, e sim era levado para fora dos portões do acampamento para vaguear no deserto e morrer por ali mesmo. Assim, aquele bode levara sobre si todas as iniquidades deles, do povo, para a terra solitária. E o homem soltara o bode no deserto. Sobre isso, o escritor de Hebreus explica que Jesus, como o bode, sofreu fora dos portões da cidade, abandonado por Deus e abandonado pelo seu povo, por ser o portador dos pecados. No entanto, este que era o portador de nossos pecados era também o trijágio, os 3 vezes santos, lá de Isaías, que ele descreve em sua visão. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías 6, verso do 1 ao 4. Em seu evangelho, João nos diz que o Deus que Isaías viu era o Filho de Deus. João 12, verso 41. Isaías contemplou a sua glória. Os maiores arcanjos do céu nem ao menos podem olhar para ele por causa de seu amor, sua beleza e sua pureza. Os serafins, no livro de Hebreus, são chamados de labaredas de fogo. Hebreus 1, verso 7. Porém, eles não queimam pelo seu próprio combustível. Eles são somente o reflexo do ardor da santidade do Filho de Deus, o reflexo de sua beleza.
Mesmo sendo tão grande e glorioso, mesmo com seu manto enchendo tudo o que pode ser preenchido, mesmo com sua glória sem medida enchendo tudo na terra, no céu e até mesmo no inferno, este Deus deixou o seu trono e se tornou um homem indo ao madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Louvado seja o Eterno! A lei diz: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Você sabe o que significa essa palavra maldito? Maldito é algo terrível. Se você olhar para o Antigo Testamento, você verá que isso é algo simplesmente horrível. Você deve passar noites e noites buscando meditar nas Escrituras para compreender a totalidade disso. E a Bíblia nos ensina, nos diz que antes da sua conversão, você estava debaixo da própria maldição de Deus. Você sabe o que significa estar debaixo da maldição de Deus? Essa é a única maneira com que consigo definir. Significa que o pecador é tão vil, tão doente, tão perverso e tão repugnante diante de Deus e dos céus, que a última coisa que esse pecador irá ouvir quando der o seu primeiro passo rumo ao inferno é que Deus foi justo. Toda a criação de Deus irá aplaudir essa atitude de Deus, por ter o Senhor livrado a terra de uma praga como ele. As Escrituras ainda nos dizem que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, verso 13. Ele se tornou uma maldição por nós. Cristo se tornou uma maldição, um miserável, uma coisa vil. Como alguém consegue não chorar diante de algo como isso? Como alguém não consegue chorar diante de tremenda afirmação? Se você tem um coração tão duro que você sequer consegue se emocionar com isso, então, meu irmão, chore pelo seu coração duro, para que Deus toque em você. Você conhece a história de Abraão e seu filho? Deus disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão foi ao monte em obediência a Deus, pegou o seu filho, o amarrou, e ao que parece, Isaque não oferece ali nenhuma resistência. O velho alcança ali a faca, o cutelo, pousa a mão sobre a testa de seu filho, e quando a mão vai abaixando, prestes a Abraão matar Isaque, Abraão diz: o Senhor proverá. Gênesis 22, verso 14. E então, que história maravilhosa! Lá estava o animal preso pelos chifres no arbusto. O cordeiro foi provido. Que lindo final para uma história, não é verdade? Porém, aquele não foi o final. Foi um intervalo. Centenas de anos depois, em uma colina chamada Calvário, Deus Pai pousa sua mão na cabeça de seu filho unigênito e o sacrifica. Veja, essa é a cruz que todos os pregadores modernos escondem no fundo do baú, ao invés de colocarem no centro da mesa, no centro das atenções, porque isso é uma coisa vergonhosa, horrenda e terrível. A cruz é uma coisa horrível e vil, não o tipo de coisa que você põe em volta do pescoço como muitos fazem por aí. Ela é um símbolo de morte e de justiça sendo satisfeita pelo próprio Deus. Para demonstrar amor, Deus teve de descartar o pecado antes, e só haveria uma forma de fazer isso: a morte do seu filho unigênito. É possível que você, ao ler isto, esteja pensando: eu nunca ouvi nada assim antes. É bem provável que, de fato, não tenha ouvido. E se for, deve ser por isso que a cruz tem tão pouco poder em sua vida. Eu quero que você entenda que é disso que se trata a vida cristã. Paulo diz em Romanos 12:
Rogo-vos, pois, como um pastor rogaria a um rebanho amado, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Contudo, Paulo não só nos dá ordens a isso, mas nos dá motivação para tal. Ele diz para nos oferecermos nossas vidas baseadas nas misericórdias de Deus. E do que ele está falando? Ora, ele está se referindo aos 11 primeiros capítulos de Romanos, nos quais ele havia explicado tudo o que Deus fez por nós em Cristo. Ou seja, o que Paulo diz é isto: visto que Deus fez tudo isso em Cristo, agora ofereçam suas vidas por Ele. De modo que, quanto mais você conhece acerca dessa cruz, mais você será inclinado a oferecer sua vida por Ele. Olha que coisa! Jesus não é esse pequeno acessório que você coloca em sua vida para torná-lo melhor. Não, nada disso. Ele é toda a sua vida. Você é consumido por Ele em cada pensamento, julgamento ou palavra. Quando alguém pergunta, por que você faz isso ou aquilo? A nossa resposta precisa ser, porque Cristo derramou seu próprio sangue por minha alma, por minha vida. O amor de Deus em Cristo nos constrange, como diz o apóstolo Paulo em Corinto. Ele morreu. Estas palavras deveriam ser o suficiente para quebrar o seu coração em 1000 pedaços e jogá-lo ao chão em adoração a Deus. Ofereça o sacrifício. Toda a criação faz o seu chamado. Ofereça o sacrifício, uma vida por todo o que tem pecado. Ofereça o sacrifício. O inocente tem de ser morto pelos seus. Ofereça o sacrifício para trazer o homem de volta a Deus. Que lindo poema, não é verdade? Chegamos aqui em mais um final do nosso podcast, aqui do capítulo 5 do livro O Verdadeiro Evangelho. Foi muito bom ter a sua companhia aqui por esses momentos. E no próximo episódio iremos falar sobre um outro assunto bastante importante deste livro. Você é o nosso convidado especial. Espero você, aguardo você. Um forte e grande abraço. Fiquem todos com Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.